Então, não esqueçam de caprichar na letra e vamos para a apostila. Vamos descobrir. Hans Christian Andersen é considerado o pai da literatura infantil em todo o mundo. Na data de seu nascimento, 2 de abril, comemora-se o Dia Internacional do Livro Infantil. Conheça um pouco sobre a vida de Hans Christian Andersen, autor da história O Patinho Feio. Menino cheio de imaginação, Hans, que em português quer dizer João, não gostava muito de brincar com outras crianças, preferia ficar no meio de velhas fiandeiras, que tecem por profissão, que enquanto trabalhava, contavam-lhe contos de fadas e lendas de seu país. Então vamos ver o que os garotinhos estão pensando aí. Seria tão bom se Andersen brincasse com as outras crianças. Se Andersen estivesse vivo, diria ele, brinque com as crianças. Com certeza ele responderia, tudo bem, eu brinco. Então reparem nesses balãozinhos do pensamento, que cada um está passando por um modo verbal. Então esse aqui, seria tão bom se Andersen brincasse. Se Andersen estivesse vivo, diria ele, brinque com as crianças. Com certeza ele responderia, tudo bem, eu brinco. Então, cada modo desses verbos, da forma que estão escritos, representa um tempo. O que mudou nas frases dos pensamentos de Rubens? A palavra brincar faz parte de que classe gramatical? Então percebam que no primeiro pensamento está brincasse, no segundo brinque e no terceiro brinco. Então, que tipo de classe gramatical é essa? Então aí nós estamos tratando de um verbo. O que era verbo mesmo? Verbos são palavras que indicam ações. Você percebeu que é possível mudar o sentido das frases? Tudo depende do modo como nos colocamos diante dos fatos. Numere os quadrinhos de acordo com as atitudes de Rubens. Então, o primeiro vai ser certeza, o segundo vai ser desejo e o terceiro vai ser ordem. Então, vocês vão pôr número 1, para que vocês acharem aqui que é a certeza. Podem pôr aqui do ladinho mesmo. Número 2, para um desejo. E número 3, para uma ordem. Quando falamos ou escrevemos, utilizamos 3 modos diante dos fatos e de ações. Confira os exemplos. Modo indicativo. Certeza e firmeza. Hans Christian Andersen gosta de ouvir contos de fadas. Modo subjuntivo. Dúvida, incerteza ou lamento. Pode ser que você goste de ouvir conto de fadas. Modo imperativo. Ordem, sugestão e conselho. Goste de ouvir contos de fadas. Então, prestem bastante atenção que o modo indicativo ele está indicando uma certeza, uma firmeza. O subjuntivo, uma dúvida, uma incerteza. E o modo imperativo, ele vai indicar ordem, sugestão e conselho.
Então vamos praticar. No primeiro exercício, vocês vão inventar fala para os balões de acordo com as figuras e o modo verbal indicado. Então, na letra A, modo imperativo. Olha o quarto como está. Então, se é no modo imperativo, o que o modo imperativo faz? Ele dá uma ordem. Então, que tipo de ordem esse garotinho estaria recebendo? Letra B, modo subjuntivo. Então, no modo indicativo, para formar a frase, vocês podem estar usando o que, o se, e depois a palavra vai ter que terminar com ss. Se eu arrumasse o quarto, não estaria assim. Que eu arrume o quarto. Quando eu arrumar o quarto. E depois vem o modo indicativo. O modo indicativo vai indicar alguma ação no momento. Então, com o verbo arrumar, tudo bem, eu arrumo agora mesmo. Ou como já está prontinho, eu arrumei o quarto. Então, vocês vão ver, vão adequar aí a melhor frase. Lembrando que o imperativo é uma ordem, o subjuntivo vai ser uma hipótese, um desejo, uma dúvida. E o indicativo vai ser uma certeza. Continuando. Troque os verbos do modo indicativo para o modo imperativo, ou seja, transforme as afirmações em uma ordem. Letra A. Quero que você seja um pato de verdade. Então, na letra A, quando falo quero que você seja um pato de verdade, o quero vai ser um desejo. E se eu quiser transformar essa frase no modo imperativo, ou seja, numa ordem, eu não vou falar eu quero que você seja. Eu vou direto ao assunto. Seja um pato de verdade. Letra B. Desejo que vocês me respeitem porque sou bonito. Aqui é um desejo. Se eu quero dar uma ordem, eu já vou falar logo: respeitem-me porque sou bonito. Então é só organizar a frase e fica fácil. Agora é com você. Transforme as frases de aviso nas placas em uma ordem. Então a plaquinha. Essa plaquinha é proibido fumar. Se eu vou dar uma ordem, eu não vou falar que é proibido. Eu vou falar não fume. Ou não fume nesse local. Aviso. Proibido comer e beber nessa área. Isso é um aviso. Agora, se eu quero dar uma ordem, eu não vou falar que é um aviso. Eu já vou mandar logo de cara. Então, vou falar: não beba nem coma nessa área. Essa é outra plaquinha. Proibido estacionar.
Se eu quero dar uma ordem, eu já vou falar não estacione. Letra D. Qual o modo verbal dos avisos que você escreveu? Então, nós vimos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e o imperativo. Qual que dá a ordem? Número 2. O modo subjuntivo expressa a dúvida. Reescreva as frases a seguir de forma que elas se tornem uma certeza. Confira o exemplo. Talvez eu nem seja um pato de verdade. Então, deixando essa frase de forma que é uma certeza, eu não sou um pato de verdade. Então, o talvez aqui vai ser uma dúvida. Talvez eu nem seja um pato de verdade. Eu não sou um pato de verdade. Já é uma certeza. Letra A. Pode ser que eu consiga um emprego na televisão. Pode ser. É uma dúvida. Pode ser que. Agora, se eu quero afirmar, eu consiga um emprego na televisão. Se eu quero afirmar o que eu estou dizendo, eu vou falar: vou conseguir um emprego na televisão. Não tem mais dúvida. Letra B. Talvez eu vá nadar com meus amigos. Talvez é dúvida. Só que eu não tenho mais dúvida. Eu vou fazer. Então eu vou nadar com meus amigos. Número 3. Leia a frase com atenção. Seria tolice se você não sorrisse para as maravilhas da vida. Observe o som da sílaba final das palavras destacadas. É igual, nós já vimos isso. Então, o que vai diferenciar? O SS e o IC. Lembram da dica que eu dei do IC? Nós podemos falar, nesse caso aqui, do ice. Ice é gelo, gelo lembra sorvete, e sorvete ou gelo são substantivos. E com SS são verbos. Então, identifique a classe gramatical do quadro e elabore uma regra para o uso do IC, o ICE, e o ICSS no final das palavras. Então, na regrinha, vocês vão dizer que nós usamos o IC com C ou o ICE, da dica que eu dei, quando as palavras forem substantivos, e SS quando forem verbo. Então, vocês usem uma linha para escrever primeiro o IC com C e depois a outra linha para IC com SS. Não escrevam tudo um na frente do outro, tem espaço. Leia com atenção a tirinha. Então, olha o que ele está fazendo aí. Olha o balãozinho. Então, no primeiro, ele está vendo como foi que colocaram a placa. No primeiro tem um trator. No segundo tem um helicóptero. Ele está imaginando isso. Não é possível. Como colocaram aquela placa lá? A placa está escrito: proibido pisar na grama. Como é que colocaram essa placa
Proibido pisar na grama sem pisar na grama. Letra A. No primeiro e no segundo quadrinho, o personagem está falando, pensando ou gritando. Quando tem um balãozinho desse jeito aqui, com esse formato, então indica que a personagem está fazendo o quê? E quando tem nesse formato aqui, que tem essa setinha, como se fosse uma setinha, indica, e tem escrita, indica que ela está fazendo o quê? Então, aqui se refere só no primeiro quadrinho, primeiro e segundo quadrinho. O personagem está falando, pensando ou gritando, como você sabe. Então, explica essa parte. E o que ele está imaginando? Praticamente foi dada a resposta, né? Letra C. No último quadrinho, o menino está bravo, surpreso, duvidoso ou sonolento. Olha a expressão do rosto dele. Daí é só marcar um xizinho. Explique o conflito dessa tirinha. O conflito, a trama dessa tirinha, o momento de tensão, qual é? Porque olha o que ele está fazendo. Não é possível colocar uma placa lá. E a placa está escrito: proibido pisar na grama. Como que eles iam fazer isso sem pisar na grama? Então é bem estranho, né? Colocar uma placa num lugar que não é para pisar, mas como que foi posto essa placa? Número 2. Complete as frases selecionando a grafia correta das palavras. Então, vamos ver agora se vocês entenderam o uso do IC com C e o IC com SS. A sua meiguice me encanta. Gostaria muito que você se divertisse na festa. Letra C. Foi uma doidice realizar essa viagem. Então, o que vocês têm que lembrar? Que vocês estão trabalhando com verbo e substantivo. E o que indica que é um substantivo é a palavra, que vocês também podem pensar nela como em inglês. Quando tiver IC com C, vocês lembram do ice. Ice é gelo e gelo é substantivo. E quando tem SS é o verbo. Então, olhem certinho, leia com atenção para ver qual que se encaixa melhor na frase. Não façam por adivinhação. Então, essa é a outra parte da apostila. Mãos à obra.